trouxe, né, outro vídeo para falar sobre as funções inorgânicas. Aqui eu trago algumas características, né, que vão nos auxiliar a determinar essa classificação. E eu começo falando sobre os ácidos de acordo com a definição de Arrhenius. De acordo com Arrhenius, ácido é toda substância que na presença de água liberam íons H+, ou H3O+. Já as bases, na presença de água, vão liberar íons OH-. O sal, ele é formado pela união entre um ácido e uma base, e o óxido é aquele composto binário, ou seja, formado por dois elementos, sendo o oxigênio obrigatório e o outro elemento pode ser qualquer coisa, né, qualquer outro, exceto, né, o flúor. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente, né, trabalhar essa classificação quanto à função inorgânica. O primeiro exemplo é o ácido clorídrico, o HCl. A nomenclatura desses compostos a gente vai estudar em outro vídeo. Como a gente pode observar, o HCl ele é formado por dois elementos iniciando com o átomo de hidrogênio. Então, né, eu tenho um composto que apresenta átomo de hidrogênio. Toda vez que iniciar com hidrogênio, eu vou suspeitar que se trata de um ácido, tá bom? Só não será um ácido se for a molécula, né, no caso de água, e a água oxigenada, o H2O e H2O2. Então, nesse caso, nós temos aqui uma substância ácida. Então, ó, ácido é aquela substância que libera íons H+ em água. Só que para liberar íons H+, ele precisa ter átomo de hidrogênio. Então, toda vez que um composto iniciar com hidrogênio, eu vou suspeitar que ele pode ser, né, um ácido. O exemplo que nós temos aqui abaixo é o NaOH. E, de acordo com a definição de base, é aquela substância que, na presença de água, libera íons OH-. Para liberar tal, né, estrutura, ele precisa ter OH no composto. Senão, não tem, né, como eu produzir algo que eu não tenha. Então, o NaOH é uma base. Temos aqui o KCl e o CO2. Eu vou começar classificando pelo CO2 primeiro, tá? O CO2 é um composto binário, ou seja, formado por dois elementos. Tem oxigênio e o outro elemento não é o átomo de flúor. Então, nós temos aqui o óxido. Quando a gente vai classificar o sal, a gente fala que o cátion, né, o íon positivo, tem que ser diferente de íons H+, e que o ânion tem que ser diferente de OH-. Então, a gente verifica nessa estrutura que eu não tenho nem H+, nem OH-. E eu posso, né, falar que ele é um sal. Se a gente quiser, né, fazer de uma forma mais prática, eu posso pensar da seguinte forma, ó. Eu não suspeito que é um ácido, porque não começa com hidrogênio, não tem OH para eu desconfiar que é uma base, é formado por dois elementos, mas eu não tenho átomo de oxigênio, então não pode ser óxido. Então, a gente pode, né, falar que essa substância é o que sobrou na classificação, é o sal, tá bom? Vamos para outros exemplos aqui, ó. H2SO3, é o ácido sulfuroso. O H2SO3, ele iniciou com átomo de hidrogênio, então eu desconfio que ele seja um ácido. E é realmente um ácido. Na presença de água, vai liberar íons H+. NaCl. Esse composto, no caso, não iniciou com hidrogênio para eu desconfiar que seja um ácido. Não tem OH para eu pensar que seja uma base. É formado por dois elementos, mas eu não tenho oxigênio para falar que é um óxido. Então, é um sal. CaOH2. Eu tenho a presença de OH juntos na estrutura do composto. Então, eu tenho aqui uma base. O exemplo de baixo, HNO3. O HNO3, ele iniciou com hidrogênio. Se eu colocasse uma água, ia liberar íons H+. Então, ele é um ácido. CaCO3 não iniciou com hidrogênio, não tem o OH, não é formado por dois elementos. Então, ele é um
sal. O AlOH3, esse composto tem OH juntos na estrutura do composto, então é uma base. Exemplo 7. Não tem cátion H+, não tem ânion OH- e não é formado por 2 elementos. Então, o que sobrou é o sal. O Ki, né, que é o iodeto de potássio, ele não inicia com hidrogênio, não tem OH, é formado por 2 elementos, mas não tem oxigênio. Então, o que nós temos é um sal. No composto 9, o MgOH2, esse composto aqui, olha, ele tem hidroxila OH juntos na estrutura do composto, então ele é uma base. O KNO3, que é o nitrato de potássio. Essa nomenclatura, né, como eu falei anteriormente, a gente vai estudar também. Essa substância não iniciou com hidrogênio para eu desconfiar que é ácido, não tem OH para eu desconfiar que é uma base, não é um composto binário, então ele é um sal.